Meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, aliás, das mentiras do Apocalipse protestante, principalmente aquelas mentiras que estão impregnadas dentro da Igreja Católica. Infelizmente, muitos católicos acabaram se embriagando com o Apocalipse futurístico protestante e hoje, né, através de uma interpretação bizarra do Apocalipse, eles acabam denegrindo a imagem da própria Igreja, tá? E hoje eu quero falar um pouco mais sobre o termo terra, né, gente? O termo que infelizmente, é ridicularizado no meio do protestantismo. Como eu falei, na época de Cristo, ninguém chamava o mundo de planeta Terra, gente. Ninguém sabia que existia um planeta. Para eles acreditavam ainda na Terra plana, só para vocês terem uma ideia. É a realidade, tá? E eles não chamavam o mundo de Terra. Não tinha essa ciência, tá? Até porque Terra, esse termo que foi dado ao nosso planeta, foi lá na era medieval, por causa da deusa Gaia, a deusa da Terra, tá? Não tinha nada a ver com o termo Terra usado lá na época de Cristo e muito menos no livro de Gênesis, tá? Então essa história de que Terra era planeta para eles na época é mentira. O termo gas, tá? Ele só tem uma tradução, é um território habitado com fronteiras. Por exemplo, vamos supor a Amazônia não é habitada. Estou colocando aqui, né, entre aspas. A Amazônia não é habitada, então não faz parte desse gas habitado. Fazia parte daquilo que seria fora do oikomenê, por exemplo, algo desconhecido para eles. Então o gas era um território, tá? Um país, uma nação habitada. E no início da criação, porque todo mundo usa o livro de Gênesis, né? Principalmente os protestantes, eles usam o livro de Gênesis para dizer que não, terra ali significa mundo. Tá? Mas é isso mesmo que o livro de Gênesis diz? Não. Existem, por incrível que pareça, no hebraico existem duas palavras, tá? Usadas no livro de Gênesis para ser traduzida como terra. E preste atenção, né? Uma palavra significa terra, solo, no caso, né? O elemento árido tirado do meio das águas, tá? É impressionante porque para o protestante existem dois planetas, o planeta Terra e o planeta Água, né? O mar não faz parte do planeta Terra, só pode. Mas enfim, não vou entrar nessa parada hoje. Então existe uma palavra que é Aretz, que é aquela terra, aquela porção de terra que foi tirada do meio da água, que nós conhecemos como Pangeia, e a ciência explica isso. Ainda não tinha separado os continentes pelas placas tectônicas, então era um território apenas, tá? E existe uma outra palavra, gente, que aí é usado muito em Gênesis 2. E eu vou explicar uma coisa muito interessante para vocês, que é Adamá. Se eu não estou enganado, é assim que se pronuncia, Adamá. Que é terra no sentido de Monte Moriá e território de Israel. O local onde Adão, né? Adão foi criado com aquela terra, foi levado para o paraíso, expulso do paraíso, foi jogado de novo em Adamá, não no Arates, tá? Vamos lá, gente, eu vou explicar isso melhor para vocês porque é muito complicado, principalmente para essas pessoas que seguem, né, o apocalipse futurístico, seja aí esse apocalipse futurístico das aparições marianas ou aquele apocalipse futurístico que veio, né, do protestantismo por causa ali, né, da revolução teológica lá, e eles abraçaram o sionismo cultural, tá, gente? Prestem atenção nisso daqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like maroto no vídeo. Esse vídeo é muito importante, tá, gente? É muito importante. E se você puder contribuir com o meu canal, tá passando o Pix, né? Aqui, crismacabeus@gmail.com. Aqui do lado tem o QR Code também. Você pode
né, contribuir com o canal através do QR Code, ou se não, também tem o Apoia-se, a opção do clube de membros também do canal, tá? E se você quer contribuir com o canal do Robson 2.0, que também é o outro canal que tenta acabar com essas mentiras do apocalipse protestante, é canal do Robson 2.0, @gmail.com. Aqui em cima estão todas as minhas redes sociais, tá bom, gente? Preste atenção como é impressionante isso daqui, tá? Deixa eu... Isso aqui é Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Isso aqui significa terra no sentido de elemento árido, tá? Ele cria esse elemento, ele cria os céus, também os elementos. E diz que a terra aqui estava informe e vazia, não tinha forma essa terra. Por quê? Essa terra ainda estava dentro das águas. E diz, as trevas cobriam o abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Prestem atenção que essa terra aqui é o termo Arates, tá? Arates, né? E aí, ele vai dizer que faz o firmamento, separa as águas, né? E aí Deus chamou o firmamento de céus, tá? E aí ele diz assim, ó, que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem no mesmo lugar e apareça o quê? O elemento árido. Essa terra que estava informe e vazia foi tirada do meio da água, tá? E aí diz que Deus chama o elemento árido de terra, aquele elemento árido, aquela porção seca que sai do meio da água, que nós conhecemos como Pangeia, que era um continente apenas, tá? Ali foi chamado de terra. E o ajuntamento das águas que estavam em volta agora, né, daquele elemento árido, de mar. Olha que interessante, tá? Ou seja, aqui nós temos terra e mar. E o céu. Aqui, ó, céu, terra e mar. Todos os elementos que formam o quê? O cosmos. Aí sim formam o mundo. Não existe planeta Terra e planeta Mar, tá? É ridículo pensar que isso aqui significa mundo para eles, tá? Porque o mundo aqui está faltando o mar e está faltando o céu, ou seja, tem que ter os três elementos juntos para aí sim formar o mundo, né? Beleza, sabendo disso, tá? Prestem atenção que aqui se usa o termo Arates, tá? Que é esse termo aqui, olha, na concordância Strong's, tá? Aqui, ó, na concordância Strong's, no 776, tá? É Arates ou Eretes, acho que eu não sei falar exatamente hebraico, tá, gente? Então, tá, ou Eretes ou Arates, eu não sei exatamente qual é a melhor definição para isso daqui, tá bom? Aí beleza, até porque eu coloco aqui no tradutor, né, e ele traduz isso daqui para ereto, só para você ter uma ideia. Então, não leve isso daqui a sério. Só que a gente vai para Gênesis, aqui preste atenção, que é uma criação, o Gênesis 1, é uma criação dos elementos, céu, terra e mar, tá? No sentido amplo de universo. Agora, quando você vai para o Gênesis 2, você tem um outro tipo de criação. Agora que eu vou explicar para vocês a diferença de um para outro, tá? E aí diz assim, assim foram acabados o quê? Céus e terra. Preste atenção que aqui não aparece mar de jeito nenhum nessa criação de Gênesis 2. Você não tem a presença do mar. Você tem a presença da terra que foi tirada do mar, que é o quê? O Arates, ou Eretes, acho que eu não sei como pronuncia corretamente, tá? Você tem essa presença apenas. Você não vê nada a respeito do mar. Por que que você não tem o mar que está lá em Gênesis 1? Tá? Gente, isso aqui é impressionante. Eu demorei para ter esse entendimento. Eu pesquisei muito, mas muito sobre isso. Hoje eu passei o dia inteiro lendo. Gênesis 2
é uma criação, como eu posso falar? Vou falar que é uma criação apenas do povo de Deus, tá? Vou explicar o porquê, tá, gente? É uma criação apenas das coisas divinas. Divinas. Por que não tem o mar ali? O que representa o mar na simbologia da cultura hebraica? O que significa mar? São os povos pagãos. E terra faz a contraposição ao mar, ou seja, o mar, povos pagãos, e terra, por sua vez, significa o quê? Território de Israel, que não é um mundo pagão, tá? A criação de Gênesis 2 é voltada apenas para Israel, como sendo o centro de tudo que foi tirado ali do mar. Lembrando que nesta época da criação, até o dilúvio, não existia ainda as nações, tá? Não existia nações, povos, línguas. Então você tinha um território apenas, você não tinha os continentes, você não tinha as divisões nem as fronteiras. Era apenas um território, que é o Arates, tá? Ou Eretz, né? Arates. Tinha apenas esse território grande, e o centro do território, que era o Monte Moriá, o Monte de Deus, né? Que Monte Moriá é onde tem a presença de Deus, tá? Gênesis 2 vai tratar exatamente do Monte Moriá. Gênesis 2 vai tratar apenas do território de Israel como centro. Como é que fica então, né, a questão do Gênesis 2? Deixa eu colocar aqui para vocês. O termo usado aqui é o termo Arates, que seria o quê? O que foi tirado do meio da água, tá? E aí vai dizer uma coisa muito interessante. Nos tempos em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a superfície. E aí vem aqui, o Senhor Deus formou, pois o homem do barro da terra. Aqui ele muda o termo, gente. Não é mais Arates. Significa isso daqui, ó. Concordância Strong's 127, que é Adamá, que é a terra de onde Adão foi criado. O nome Adão vem, né, de Adamá. Que é exatamente aqui, ó, onde o homem foi criado dessa terra, que é a terra do Monte Moriá, segundo os rabinos, né? Segundo o dicionário das lendas judaica. Diz exatamente que esse barro aqui é o do Monte Moriá. O que você tem aqui, neste momento? Você tem o céu, os céus que foram criados, a terra, o Arates, tá? Toda aquela porção da Pangeia, e você tem um centro único, que é o Adamá, que é o Monte Moriá, onde fica no território de Israel. E é dali que Adão foi criado, tá, gente? Segundo, né, a cultura e a enciclopédia judaica, tá bom? Daqui em diante, você tem o termo Adamá, que é esse daqui, olha. Né? Eu acho que é assim que se pronuncia, tá, gente? É assim que se pronuncia, tá? Tanto que se você pegar aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Gênesis 2, aqui no versículo 7, né? Gênesis 2, versículo 7, olha aqui, ó. Você não tem o termo Arates. Aqui, olha, prestem atenção aqui, ó. Olha aqui, ó. O termo aqui é o Adamá. 127. É diferente do versículo 1, que aqui você tem o que? O 776, que seria o terra de Arates, tá?
Continuando aqui a questão. Prestem atenção que essa é uma visão espiritual apenas, dando o centro daquela Pangeia que foi tirada do mar, o Monte Ararat. Ou seja, você tem o Monte Ararat, o Monte Moriá, que dá no território de Israel, e fora disso daí é algo praticamente desconhecido. É um solo desconhecido, que é onde foi jogado quem? Caim. Caim é jogado fora do Monte Moriá, tá? Caim é jogado para fora do Monte Moriá. Aí o que acontece aqui? O Senhor, preste atenção, né? Aí o que acontece? O Senhor, né, fez o homem do barro, inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado, ou seja, tirou o homem de Adamá, dessa terra onde ele foi criado, e jogou ele onde? No jardim do Éden. Então aí o que acontece? Deus retira o homem da terra, dali, de onde foi tirado, aquela terra foi tirada do mar. E preste atenção como mar não aparece em Gênesis 2, cara. É impressionante isso. Mar não aparece em Gênesis 2, tá? Deixa eu aqui pegar e arrumar essa maldita câmera de novo, tá? O mar não aparece ali em Gênesis 2. É impressionante. Por quê? Porque para o hebreu aquilo simboliza algo que é o contraponto do judaísmo, que seria o quê? Os povos pagãos. Então eles eliminam o mar ali em Gênesis 2, né? E aí para eles, a referência é apenas ali, onde foi criado Adão, Adamá, e o Éden, tá? E aí diz aqui, ó, continuando, né? O Senhor Deus fez brotar da terra, né, toda sorte de árvore, aspectos agradáveis, enfim. Né? Fala sobre os rios no Éden, tá? Os rios no Éden. Olha aqui, ó. Né? O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo. Ele tira de Adamá, né? Mas fala sobre a árvore do conhecimento, da ciência, né? Do bem e do mal. E olha como que é interessante, ó. Porque nessa criação aqui de Gênesis 2 diz: tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, não fala sobre mar. Levou o homem para ver como ele havia de chamar, né? E todo o nome que o homem pôs nos animais vivos, né? Esse é o verdadeiro nome, tá? Não fala sobre exatamente o mar aqui, fala sobre a mulher. Por que a mulher, por exemplo, aqui, né? Ela é feita da costela de Adão? Porque aqui eles estavam fora de Adamá, que é ali que seria o Monte Moriá, tá? Então, como o homem já tinha sido construído do barro, a mulher acaba sendo construída do homem, né? E olha que interessante aqui, ó. Eles não se envergonhavam. Vamos para Gênesis 3, que é interessante, porque aqui é a queda do homem em Gênesis 3, tá? Eles estavam no jardim do Éden, mas o que acontece aqui depois da queda do homem, né? O Senhor Deus diz: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome também o fruto da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado, de Adamá. Ou seja, primeiro ele cria o homem em Adamá, tira o homem de Adamá, coloca no Éden, tira do Éden agora e joga de novo no Adamá. Segundo a enciclopédia judaica que eu já li aqui, né? Isso aqui é o Monte Moriá, tá? Que já é a presença ali de Israel. Expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. E aí a gente vai o quê? Para a história de Caim e Abel.
Onde eles estavam, Caim e Abel? Exatamente na região central ali, daquela Pangeia que era o Monte Moriá e o território de Israel. O mesmo território que muito tempo depois, né, Abraão iria ser levado para este local depois do dilúvio, local onde, né, depois do êxodo, Moisés levou o povo hebreu. Né? Mesmo local, gente, é o local onde Abraão ofereceu o sacrifício, né, do seu próprio filho. Esse é o local onde foi construído o quê? O Templo de Jerusalém, Monte Moriá. Tá bom, gente? Aí prestem atenção aqui. Segundo os rabinos, tá? Eu tenho até a referência aqui de um rabino que ele fala que foi no Monte Moriá, descendo o Monte Moriá, que Abel foi morto, tá? Por isso que Jesus Cristo fala, todo sangue derramado na terra, né, desde Abel até Zacarias, ou seja, todo sangue derramado em Israel, porque o sangue de Abel foi derramado na terra de Israel. E aqui prestem atenção que depois que Abel ele acaba matando ali o Caim, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Caim disse, então, vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o irmão e o matou. O Senhor disse, onde está o teu irmão? Caim respondeu, não sei, sou porventura a guarda do meu irmão. O Senhor disse, que fizesse? Eis que a voz do sangue do teu irmão chama por mim desde a terra. Aqui é Adamá, não Aretz, ou seja, uma terra específica ali, tá? Não é toda a terra conhecida e desconhecida. Aí diz assim, ó, de hora em diante serás maldito e expulso da terra, tá? Aqui ele é expulso ali daquela região do monte Moriá e em volta que seria Israel. Ele foi expulso daquela terra onde Adão foi criado. Adão foi tirado de Adamá, foi colocado ali no Éden, depois jogado de novo lá em Adamá, e dessa terra ele vai ser expulso, né? Que que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do seu irmão, tá? Essa terra aqui, Adamá, já estava amaldiçoada pelo sangue de Abel, tá? E Adamá, se eu não estou enganado, tem um significado de vermelho por causa disso, né? Quando cultivares, né, ela te regará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Aqui, gente, já é Arates. Aqui é o Arates, tá? Não é mais o Adamá. Ou seja, foi expulso daquela região, que futuramente iria ser Salém, né? Depois Israel mesmo, com a capital, Jerusalém. Ele foi expulso daquela região e jogado em terras que não tinha nome mais, que não fazia parte daquele local preparado por Deus, né? Lembrando mais uma vez, aqui nós tínhamos apenas o quê? Um território, tá? A Pangeia, um território imenso de terra que não tinha nome, tá, gente? Não tinha as divisões de territórios, de nações, povos e línguas. Tudo estava se criando ainda. Tudo ainda estava se criando. Então só tinha ali Adão, Eva e depois futuramente os seus descendentes. Não tinha separado ainda, só depois do dilúvio. Só depois do dilúvio que se separa os continentes e aí cada filho de Noé dá origem a algumas nações, tá? E aí vem o que? Depois da Torre de Babel, as nações, povos e línguas. Aí vem o que? O termo Arates sendo designado exatamente, né, para cada território ali. Aí continuando, então ele é expulso de Adamá e jogado no Arates, que não tinha ninguém, né, praticamente, que era um local que era desconhecido de Adamá. Aí diz assim, né? Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar, diz Caim. Eis que me expulsas agora deste lugar, que é onde ele estava, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre o Arates, né? Arates, que é terra no sentido total da Pangeia. Aí diz assim, o primeiro a me encontrar matar-me-á, né? O Senhor respondeu, não, mas aquele que matar Caim será punido, né? 7 vezes mais. E aí
Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden, né? Caim conheceu sua mulher, ela conheceu e deu à luz a Enoque, e constituiu a primeira cidade aqui praticamente fora dali do local do Monte Moriá, o qual pôs o nome de seu filho Enoque, tá? Foi a primeira cidade, ali de Caim, e a primeira que estava no meio que estava fora ali do Monte Moriá, daquele local de Adamá, que estava, né, em alguma região ali do Arates, tá bom, gente? E assim se deu, né? E assim se deu a criação, tá? Achei muito interessante isso, porque eu estava pesquisando de ontem para hoje, né? Os termos usados ali, né? E aí caiu, né, uma ficha aqui na minha mente. Por que em Gênesis 2 não tem a presença do mar? E lá em Gênesis 1 tem a presença do mar, né? Por que isso daí? Exatamente porque em Gênesis 2 é a criação de Israel, dos céus, Israel e do Éden. Entenda, não é a criação do mundo, né, com os povos pagãos. Olha que interessante. Lá no livro de Gênesis capítulo 1 não faz a criação dos céus, terras e mar, ou seja, é a criação do céu, da terra, que é aí junto com Israel, e a criação o quê? Do mar, que são os povos pagãos na simbologia da cultura hebraica, tá? E essa simbologia toda vai trazer o quê? Para Israel mais tarde. Depois que se tem a divisão de nações, povos e línguas, toda a simbologia de céu, terra e mar traz o quê? Para dentro de Israel. O céu passa a ser o quê? O Monte Moriá, com o Templo de Jerusalém, é o céu. A terra passa a ser o território de Israel, onde habita, né, todos os israelitas. E o mar passa a ser o quê? O mundo pagão, fora de Israel. Essa é a simbologia de céu, terra e mar dentro da cultura hebraica, tá? Dentro do cosmos, céu é o céu mesmo, né? Terra, céu terra é o elemento árido tirado do mar, e o mar é sim o mar que, né, possui peixes e todos, né, o que foi produzido no mar lá, segundo a criação, né? E aí o que forma o mundo, que seria planeta Terra pra gente, mas na época era só o termo mundo: céu, terra e mar. Esses três elementos que formam o mundo para eles, tá? Só terra não é mundo, tá? E ainda mais terra tem que ser habitada para eles, tá? Um território que não era habitado também não fazia nem parte do mundo para eles, entendeu? Na cultura hebraica era isso: só terra não era mundo, só mar não era mundo, só o céu também não era mundo. Tinha que ter os três elementos juntos, unidos, para eles terem a visão do mundo. E esses elementos da criação que formam o mundo, eles trouxeram o quê? Para a religião, dentro, né, da cultura hebraica. O céu passa a ser o quê? O Monte Moriá, onde tinha a presença de Deus, que é a região do Adamá, como eu falei, eu não sei se pronuncia desse jeito aí, tá, gente? Eu não conheço nada de hebraico, preciso das ferramentas. Que é a região do Adamá. A terra, né, é abaixo do Monte Moriá, onde os israelitas habitavam, o povo hebreu, onde eles habitavam. E o mar passa a ser o quê? O mundo pagão. O mundo pagão. Isso a gente vê onde? No próprio Apocalipse, onde fala que as águas que vistes, né, onde estava sentada a grande prostituta, que era Jerusalém, são nações e povos e línguas, tá? E aí fala assim, que aquela besta, a besta, ela vem do mar, porque ela vem do mundo pagão. A besta com 7 chifres, não, com 7 cabeças, né, e 10 chifres, vem do mundo pagão. E aí tem uma outra besta que vem o quê? Da terra, que aí já veio lá de Adamá, do reino de Israel. Achei interessante isso daí, gente, tá? Para você ver como que para os judeus, né, principalmente na época de Cristo, Israel era o centro de tudo. Israel foi o primeiro território a ser criado. Israel foi
para eles, na cabeça deles, prestem atenção, na cabeça dos judeus, Israel foi tirado do meio das águas. Quando Deus fala, né, que tira o elemento árido do meio das águas, para eles é Israel saindo de dentro do meio das águas, que simbolicamente São Pedro vai usar na sua carta, né, mostrando que a terra que ele habitava era uma terra tirada das águas, ou seja, Israel tirada do mundo pagão, separada do mundo pagão, tá? Isso aí, minha gente. Espero que tenha entendido. Eu sei que é meio complicado para quem está pegando agora, né? Para quem está pegando agora é meio complicado, tá? Mas tenha em mente, tudo que está no livro de Gênesis, tudo que está no Pentateuco, tudo que está ali no Antigo Testamento, você não pode tentar interpretar com a nossa visão no mundo de hoje, com a nossa cultura. Você tem que entender aquilo segundo a cultura hebraica na época. Não dá para entender isso agora. Tenha esse entendimento. Para os judeus na época de Cristo, tá? Israel era sim o centro, tá? Israel era o centro. Adão foi criado no Monte Moriá. O barro que criou Adão foi do Monte Moriá. O Monte Moriá, aquela região em volta do Monte Moriá que viria a ser Israel, era um local de Deus, tá? E no Monte Moriá tinha a presença de Deus ali com eles, tá? Era um local de Deus, que era o que se chamava Adamá, tá? E que deu o nome de Adão. Por quê? Adamá deu o nome de Adão porque foi dessa terra que ele foi criado. Em volta, né, daquela região, era algo que desconhecido, que não tinha nome, que é onde foi jogado, por exemplo, Caim. Caim foi jogado para fora dessa região, né, que não tinha mais nome, não tinha mais nada, e que Caim encontra uma região lá e funda uma cidade para ele, tá bom, gente? Para Israel, Adão foi criado ali, onde é o território de Israel. Ele foi tirado e levado para o Éden, foi expulso do Éden, jogado de novo ali, naquele local do Monte Moriá. E ali, naquele local também foi onde teve o primeiro assassinato de Caim e Abel. Tá bom, minha gente? Sabendo disso, fica muito fácil interpretar o Apocalipse. Aí dá para entender perfeitamente o que significa mar e o que significa terra. Quando, por exemplo, lá no Apocalipse, né, 3:10, quando fala que Deus iria enviar para todo o território do Império Romano uma provação para provar apenas os habitantes da terra. Quem são os habitantes da terra ali? Os habitantes de Israel. Por quê? Fora da terra seria o quê? Os povos pagãos. Seria o que representava o quê? O mar. Tá bom, gente? Fica muito mais fácil entender desta forma, tá? Não deixe de se inscrever nos canais católicos, no meu canal, no canal do Robson 2.0, no Universo Católico, no nosso novo canal, Escatologia Preterista. Não deixe de se inscrever nesses canais, por favor. No SIC Etnon, também no canal do Cláudio Campos, enfim, no MS Fé Católica, no canal do missionário Daniel Silveira. Vai lá, por favor, se inscreva, é muito importante, tá, gente? O pessoal que manda mensagem, tá? Eu não consigo responder todas as mensagens de uma só vez, por isso eu peço que espere um pouco, tá? Tenha paciência, quando dá tempo eu vou lá e acabo respondendo. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.